Hoje, vamos tratar de um assunto muito imprescindível, entretanto não tão evidente. Você sabe que a luta antimanicomial? Sabe as leis que circundam esse assunto? Para você, o que é loucura? Como devem ser tratadas as pessoas que sofrem de transtornos mentais? É o psicólogo ou o psiquiatra? A luta antimanicomial é um movimento que surgiu no dia 18 de maio de 1987, com o objetivo de humanizar os serviços psiquiátricos, conscientizar a população dos direitos que os indivíduos com transtornos mentais possuem e incluí-los socialmente. A reforma psiquiátrica, de maneira resumida, continua sendo um movimento que critica a maneira vazia que o indivíduo com transtornos mentais é tratado. Posiciona-se de maneira contrária à estrutura asilar que hospitaliza e isola o sujeito nesta condição. Questiona e censura a medicalização excessiva, a verticalidade, o poder do médico sobre os transtornos mentais, buscando o tempo todo a prevenção, conscientização e promoção da saúde mental, propondo transformações no quadro social, cultural e político, que rompe com o método organicista que adoece o sistema, a equipe médica e o sujeito. Para que isso fosse possível, foi decretada a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que protege os direitos dos indivíduos com transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência. Existem também as portarias número 3088 e número 336, que dizem respeito à rede de atenção psicossocial e ao Centro de Atenção Psicossocial, que instrui os equipamentos para o seu funcionamento adequado e atendimento contínuo a toda a população, incluindo crianças, adolescentes, indivíduos com transtornos mentais, dependentes químicos e indígenas. Você sabia? O termo apoio, usado antigamente, foi substituído pelo de atenção. Você saberia distinguir a necessidade dessa troca? Mesmo com uma análise superficial desses termos, podemos refletir sobre o impacto que essas palavras possuem ao que se refere à saúde mental. A palavra apoio remete a tudo que serve de suporte, auxílio, socorro ou amparo. Já a atenção remete à aplicação cuidadosa da mente em alguma coisa, concentração, reflexão, dar atenção, levar em conta, considerar, acolher, escutar atentamente. Ou seja, muito mais abrangente ao que se refere aos cuidados psicológicos, que já não são só auxiliadores, e sim tendo maior inclusão de todos esses aspectos como componentes do sentido amplo que procura articular. Com essa luta, desejamos conscientizar a população dos direitos concebidos aos portadores de transtornos mentais, para que procurem uma assistência adequada com direito a tratamentos humanizados e inclusivos. Desejamos mostrar a todos que o indivíduo não se resume em seu transtorno, independentemente de sua situação, continua sendo humano e merece ser tratado como tal. A partir disso, foi realizada uma pesquisa-ação em nosso município acerca desse assunto. O que será que a população de Araçatuba tem de conhecimento? O que você entende ou pensa sobre a loucura? Eu acredito que a loucura é uma doença e que ela deve ser tratada como todas as outras. Eu acredito que seja como outras doenças. A questão é que não é muito conversado sobre. Eu acho que a loucura, a pessoa não deve nascer louca ou com loucura. Eu acho que é um estado que... situações que acontecem na vida dela que tendem a levar a algum momento de loucura. Não que a pessoa seja louca, mas eu acho que é um estado que leva ela a ficar dessa forma. A se comportar de um modo que não é o ideal para a sociedade. É um termo ainda muito genérico, né? Que não reflete a realidade, a não ser que se investigue as causas, o comportamento, o que está afetando na condição fisiológica, na condição psicológica. É um termo que deve ser tratado com um certo estigma e que, portanto, deve ser evitado. Eu acho que a gente vive num lugar muito
muito complicado. A gente vive numa sociedade louca. Eu estava até falando pro Lucas que agora há pouco, antes de vocês chegarem, que a gente fica muito ansioso pensando no futuro, o que vai acontecer, e a gente também fica muito depressivo com saudade do que aconteceu, com o passado. E eu acho que a junção desses dois fatores deixa a gente louco, porque eu, por exemplo, tenho 24 anos e eu sinto que tem uma cobrança muito grande em cima de mim. E eu fico queimando o neurônio à toa por questões que eu não consigo lidar e não consigo tratar. Pode ser que seja a minha loucura. Fala alguma coisa. Eu acho que é isso. Cada cabeça é uma sentença, né? Eu acho que pra você pode ser louco, pra mim não, lógico, né? Mas hoje em dia loucura, eu acho que é você tentar sair da realidade, mas ao mesmo tempo hoje em dia a gente não sabe o que é a realidade mais. Então loucura é você estar vivendo o seu dia a dia, talvez. Você sendo você. Na verdade, loucura eu acho que é alguma coisa, distúrbio mental, né? Pessoas que têm distúrbios mentais. A loucura é tipo assim, pensar na cabeça em fazer maldade, só que fazer o crime. Querer cometer o crime, tipo, querer roubar, matar, sequestrar, isso é loucura. Pra mim, a loucura é desse jeito. Ele tá cometendo uma loucura, um ato que não é de Deus, que é do mundo. Aí é como se fosse loucura isso daí. Sobre loucura, é um distúrbio, né? Uma coisa fora do normal, da razão, assim. Mas acontece, né? Sei lá, a sociedade tá fazendo um monte de louco aí. Acho que é uma doença que deve ser tratada com muita atenção. Concordo com ele. No meu modo de ver, é um estado que a pessoa é acometida por um problema psiquiátrico em decorrência de meios externos ou congênitos, de forma que ela perde a razão e a condição de viver em sociedade. Loucura, não sei dizer se é um estado da mente, se é um estado da pessoa, dependendo de situações, né, do dia a dia, da vida, da rotina. Então eu acho que são formas, né, da pessoa extravasar. Não entendo muito não. Eu não entendo nada sobre o que é loucura. Como diziam antigamente, o pessoal falava que loucura, a pessoa ficou louca do nada, e então pra mim isso daí era isso. Ficava louco do nada e não tinha um motivo, assim, né? Então, eu não tenho conhecimento, assim, porque eu não convivo com ninguém, assim, né? É uma realidade meio distante para mim. É um estado mental que a pessoa, eu considero que a pessoa fica doente. A loucura é uma doença, eu entendo que é uma doença, que pode ser desencadeada no decorrer da vida, ou por medicamento, excesso de medicamentos ou drogas. Loucura, eu penso que talvez todo mundo tenha um pouco de louco, mas eu acredito que a sociedade vê como loucura aquilo que foge ao padrão do que a gente acredita que é o certo. Eu vejo que é uma coisa de, assim, uma patologia, não é uma coisa né, como faz assim, de a pessoa, tô louco, tô isso, aquilo, acho que uma coisa já vem lá de trás. Para você, como eram tratadas as pessoas com transtornos mentais antigamente? Olha, as pessoas antigamente, elas eram tratadas de forma restrita com transtornos mentais e de maneira desumana. Acredito que era com choque, aparelhos que ele usava para melhorar a saúde. Tenho noção que era bem cruel, inclusive. Eu me lembro de alguns filmes documentários que tinham choques, né? Isolamento, restrição, às vezes, de luz, de alimento. Parecia bem primitivo até. Pelos filmes que a gente vê, pelas coisas que a gente vê, eram choques, tratamentos, né, desumanos, assim. Eu acho que as pessoas não entendiam que era uma doença, não sei se é uma doença, mas assim, não entendia como lidar com aquilo e tratava daqueles tratamentos que a gente vê nos filmes que
totalmente inaceitável, né? Que hoje a gente vê aquilo e fala, meu Deus, como é que pode tentar tratar com aquilo para fazer funcionar de alguma forma? Sim, a ideia, a percepção que a gente tem é que o principal método de tratamento era a internação, a institucionalização, né? E dentro da instituição se abusava dos medicamentos disponíveis na época, e especialmente os antipsicóticos, o que afetava bastante acompanhar o tratamento dos pacientes para avaliar a real condição e daí dar um direcionamento melhor para o tratamento. Tortura. Eu acho que não tem outra palavra, tortura. A galera acaba desumanizando essas pessoas e acabam usando métodos super medievais. É engraçado porque parece a forma como eles lidam com os bichos mesmo, na hora do abate. E eu acho que já passou da hora da gente começar a humanizar um pouco mais essas pessoas. Eu não sei, assim, exatamente eu não me recordo na história, mas eu acredito que eram internadas em sanatórios, né? Eu não tenho informação. Eu nem não muito. Você fazia aquele tipo lobotomia, um bagulho assim? Eu lembro de familiares meus, tios, avós, eram tratados com choque na cabeça. Antigamente era terrível, era um tratamento muito estúpido, muito bruto. Não tinha remédio, não tinha conhecimento sobre as doenças. Hoje é muito melhor, hoje é bem diferente. Eu vejo que antigamente o pessoal tinha uma grande ignorância, né, a respeito disso. Eu acho que assim, a respeito das coisas que eu li, eu já ouvi que eram tratados com choques, né, ficar presos, enclausulados em alguns lugares. Eu acho que mais por esse lado, né? Eu sei que a gente até brinca, né, com meus primos, que são mais velhos, que falam, não sei o que nesse estado aí, dá choque na cabeça, né? Praticamente era uma das coisas que mais, né, tinha antigamente. Eu acho que eles eram internados diretamente, né? No manicômio, né? Aquele tempo, pelo menos o que os antigos falavam, né? As pessoas tratavam assim com um pouco de desprezo, né? Achava que era loucura, então falava, aquele ali é meio loucão da cabeça, né? E se afastava. É o que eu lembro, né? Então, pelo que eu lembro, eu acho assim que eram umas pessoas meio escondidas, né? Não saía na rua, não se misturava, né? Assim, histórias que minha mãe contava, minha avó contava, né? Falava, a pessoa tinha cabeça fraca, não pode sair de casa, não sei o quê. Então, eu cresci com isso, né? Com essa mentalidade, mas consegui me livrar. Olha, eu sei bem pouco, mas assim, por algumas coisas que eu já vi, era com manicômio, com tipo mordaça, né? Era bem rústico, uma coisa bem violenta, vamos dizer assim. Pelo que eu já li, eles eram tratados como bandidos ou, na pior das palavras, monstros, né? Tratado de uma forma, acredito que ríspida. O pouco que eu sei sobre isso era que era um tratamento cruel e desumano. O que eu tenho, que eu já vi, li, conhecimento sobre isso aí, as pessoas eram jogadas praticamente em depósitos, vamos falar assim, né? Naquelas centros clínicos que existia. Tem até aqui de São Paulo, um tradicional lá, Juqueri, que parece, se não me engano, um nome parecido aí. Como você acha que deve ser tratada a pessoa com um problema mental hoje? Como um doente normal. Precisa ser, primeira coisa, eu acho, falado sobre, porque as pessoas têm bastante preconceito. Então, elas não vão tratar uma coisa que elas desconhecem. Elas não vão tratar nem nelas e nem no próximo. Precisa também ser humanizado, do mesmo jeito que é com certas doenças. Nem todas também são humanizadas ainda, doenças físicas. Com a máxima atenção do mundo. Eu acho que não é frescura, não é desculpa. Eu acho que elas têm que ser atendidas, têm que ser cuidadas, têm que receber toda a atenção possível de todas as formas, tanto do poder público quanto da família, de todas as formas. Elas devem ser inseridas num ambiente mais adepto socialmente para que possa desenvolver algum laço com a sociedade em geral. Eu acho que ela tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico, né, se necessário com medicação, e se for um caso mais grave, com internação mesmo. Tratamento
tratamento deve ser fundamentalmente profissional, né? Associando a psicoterapia, a psiquiatria, tratamentos outros auxiliares, mas passando por profissionais, não necessariamente tendo que haver institucionalização. Provavelmente até possa haver uma necessidade maior da socialização dentro do meio social, junto com as abordagens médicas e psicológicas que devem ser feitas obrigatoriamente. Eu acho que deveria com muito mais atenção e amor. Com muito mais amor, porque... sei lá, eu acho que quando você tem alguém especial na sua família, você tem um olhar diferente, um olhar de cuidado, de zelo. E é muito engraçado porque às vezes você não se compadece com uma pessoa que você não conhece passando por isso na rua. E eu acho que também falta muita informação por conta da ignorância. Eu falo porque eu tinha um colega especial na minha sala, mas na época eu não tinha noção que ele precisava de um cuidado diferente. Muito pelo contrário, eu enxergava como uma pessoa que estava precisando, estava querendo chamar atenção, ou que eu queria, talvez não tivesse uma educação muito boa. Tratamento, psicólogo, psiquiatra, acompanhamento médico especializado. Sempre tem uma atenção à parte, né? Sempre tem uma atenção a mais, porque é mais difícil, né, essa história. Aí vai muito do estado da pessoa, em que condição a pessoa ela se encontra. O grau de acometimento psiquiátrico que a pessoa está, às vezes tem pessoas que estão que tem um problema muito sério demais, elas não têm condições, tem pessoas que se matam por causa de depressão, entre outras doenças aí, esquizofrenia, bipolaridade, psicopatia. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com a pessoa com problema mental. Elas têm capacidade de fazer coisas que vocês não acreditam, são terríveis. Né? Isso aí precisa de uma estrutura, uma organização para ajudar a gente. A gente paga imposto para isso. Eu acho que, principalmente a base de conversas, né? Para tentar elucidar problemas e, dependendo das situações, medicamentos. Né? Hoje precisa de muita atenção, hein? Tanto o psicólogo como a psiquiatra tem que ter muita atenção, porque qualquer coisa você já sai fora do seu habitat, como fala, né? Você sai fora da casinha, né? Com tratamento, a medicação adequada, com respeito, com amor, com carinho, né? Porque às vezes a gente sai na rua com criança, a criança tem medo, né? As crianças segura, aperta a mão, fala, não, por ali eu não quero passar. Eu falo assim, não, mas vamos, você fala oi para ele, não quero passar. Então, assim, tá crescendo uma juventude aí com medo, meio com receio, né? Aí esse receio vai gerar um distanciamento, né? A gente vai estar regredindo. Eu acredito que precisa saber a causa, né? O que gera isso na pessoa. E ver se tem tratamento e tratar com dignidade. Eu acredito que com calma, né? Com respeito, igual antigamente não tinha isso. Acredito que tenha que ser tratado de uma forma humana, mas eu não, por ser leigo no assunto, eu não sei se algumas pessoas seriam irrecuperáveis ou não teriam jeito, ou aí só à base de medicamento, mas eu acredito que cada área tem que atuar no seu campo, o psicólogo e o psiquiatra, para cada tipo de loucura, vamos dizer assim. Você já ouviu falar sobre luta antimanicomial? Como? Luta antimanicomial, você já ouviu falar? Não. Já ouvi falar. Não. Alguma coisa, não sei detalhes a respeito não. Sim. Não tenho a mínima ideia. Não? Não. Eu penso que antimanicomial é não deixar a pessoa ir pro manicômio, né? Não, eu não sei se é alguma coisa relacionada a tentar tratar as pessoas fora de manicômios, né? Antimanicomiais, não sei se foi esse lado mesmo. Tô ouvindo assim, é a primeira vez que também tô ouvindo essa palavra. Não. Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Não. Já ouvi falar, na faculdade eu fiz o primeiro semestre de psicologia jurídica, eles falavam sobre isso, falavam sobre que era para combater os manicômios. Aí eles abriram, acho que os CAPs, CRAS, esse tipo de coisa, e acabaram com os manicômios. Tem noção do que seja? Não exatamente.
Eu acredito que seja alguma forma de evitar esses tratamentos que não sejam tão invasivos, alguma forma do tipo, mas eu nunca ouvi falar. Eu fiz uma ilustração pra galera da FEA, pra luta antimanicomial, e eles me mostraram. Tudo isso que eu tô falando pra vocês foi um pouco do contato que eu tive com a galera. Eu acho que a luta manicomial é justamente isso, humanizar as pessoas e procurar novas alternativas de tratamento. O CAPS eu acho que está sendo importantíssimo nisso também. Que seja contra isso que eu acabei de falar, né? Esses manicômios, o querido da vida aí, né? Uma luta contra o internamento, sei lá? Eu acredito que seria uma luta para tratarem os loucos de forma adequada e digna. Você sabe o que é reforma psiquiátrica? Eu desconheço, eu não sei muito bem. Não faço ideia. Não. Também não, mas eu acho que deve ser na mesma linha, né? De não ser como era antigamente, de ir por uma outra linha diferente. Não tenho detalhe. A gente ouve alguns indícios, né, que estão tentando, algumas correntes tentam voltar a fazer a internação do paciente com transtorno mental. E isso reflete também numa reação da maioria dos grupos que eu imagino, né, que sejam contra esse tipo de internação, até porque na minha concepção não deu certo em algum momento da história, né? Eu queria que você me falasse sobre. Já ouvi falar, mas também não tô lembrando. Não, reforma psiquiátrica eu não sei do que se trata. Reforma, né? Mudança, né, no sistema, né, de tratar as pessoas com estudo, né? Também não. Não sei. Não. Também não ouvi falar. Não sei. Também não. Eu acredito que deva haver uma mudança, mas não sei como, não sei em que bases. E você sabe a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? A única diferença que eu sei é que psicólogo não medica e psiquiatra tem direito ou dever de medicar. Sei, eu acho que eu sei. O psicólogo, ele vai te ajudar nas suas questões, basicamente sem medicação. Eu acredito que seja isso. E o psiquiatra, ele não vai exatamente a fundo ou nas causas, ele vai te medicar, talvez entorpecer ou alguma coisa parecida, eu acredito. Não sei. Eu acho que me falam que quando o psicólogo não dá conta, vai pro psiquiatra, mas eu não sei qual que é a diferença. Não especificamente. Eu acho que o psicólogo é uma coisa mais usual, dia a dia, né? Uma coisa de bate-papo. Eu acho que o psiquiatra é uma coisa mais profunda, mais séria, acho que requer, de repente, a pessoa o uso de medicamentos, né? Coisa desse tipo, não sei se ele por um lado de uma patologia, né? No caso, uma coisa do tipo. O psicólogo mexe com a psicologia da gente, né? A psiquiátrica eu não sei o que é. Em detalhes não, mas o psicólogo é aquele que avalia a questão do comportamento, da conduta do indivíduo frente ao meio social e tenta restabelecer equilíbrio, tenta fazer com que a pessoa possa ser inserida de uma maneira mais adequada, enfrentando os problemas. Acredito que a psiquiatria tem algo em comum nesse sentido, mas mais focado na questão mais biológica ou relacionando mais com a questão biológica e utilizando-se de medicamentos como recurso importante, talvez mais importante do que a psicoterapia como um todo. Eu sei que tem diferença, mas não sei qual a diferença. Eu acho que o psicólogo é um que pega mais leve, né, assim, nos tratamentos, nos estudos, mas o psiquiatra vai mais a fundo, né, na mente, né, estudar as pessoas mais a fundo. Acho que é outro lance, né, de tratamento. O psicólogo, acho que é aquele que conversa mais com o paciente, mas que não receita o medicamento. O psiquiatra já receita. O psicólogo, ele é quando a pessoa está com depressão, alguma coisa assim. O psiquiatra, eu acho que é mais na parte da loucura. Não. E a diferença do psicólogo e do psiquiatra é que o psicólogo é mais para conversar, mais dialogar.
E o psiquiátrico é quando entra com a parte, ele é mais incisivo, ele vai mais a fundo, ele vai medicar, ele vai encontrar o transtorno psiquiátrico da pessoa, e vai até pedir internação, interdição e outras coisas mais. Olha, eu não sei te dizer exatamente qual a diferença entre os dois. Mas eu sei que um psicólogo seria mais uma coisa para tratar, para uma conversa, alguma coisa assim, para achar um equilíbrio diferente do psiquiatra, que ele vai tratar uma causa mais neurológica. Eu acredito nisso, não sei se eu estou correta. Não sei. Eu acho que eu sei. O psicólogo, ele tem uma formação, acho que mais voltada para humanas. E o psiquiatra, ele faz medicina e ele faz uma especialização nessa área. Você tem conhecimento sobre os equipamentos de saúde mental do nosso município? Não tenho. Não tenho. Não posso opinar. Eu tenho, mais ou menos. Eu sou completamente leigo. Não sei. Pouquíssimos. Nenhum. Bom, eu daqui da cidade não, mas de fora eu já vi já. Não. Rapaz, aqui não tem nem hospital psiquiátrico, pois tiraram o hospital psiquiátrico aqui e levaram embora daqui. Eu mesmo precisei para internar minha filha aí, foi um rolo, rapaz. Olha, ela fugiu do hospital e não consegui internar ela. Eu tenho BO lá em casa, tá? Um BO lá que se quiser me procurar, tá, o BO tá lá em casa, eu passo pra vocês. Eu fugi do hospital e não consegui internar minha filha. Tiraram o hospital psiquiátrico de Araçatuba, o pessoal tá mais louco que os loucos. Não. Não exatamente. Não sei informar. Eu não tenho. Também não tenho conhecimento sobre isso aí, fica difícil. Acredito que seja o CAPS, CRAS, o próprio SUS, é isso que eu conheço. Cara, eu já vi na verdade, eu trabalhava na Santa Casa e eu já vi paciente chegando em surtos, já vi paciente chegando com problema neurológico. Então, assim, a maior parte dos equipamentos que eu via são mais equipamentos hospitalares. Me parece que o CAPS é uma ferramenta dessa. O que você acredita que deveria ser modificado em relação à saúde mental? Eu acho que o tratamento com as pessoas que sofrem dessa doença. Tem muito a melhorar ainda, principalmente na área infantil, que eu acho que até que para os adultos até tem alguma rede maior, um local de internação, porque muitas vezes tem tratamento ambulatorial, não de internação, né? E muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento de internação, né? E não só o ambulatorial. Então eu acho que tem muito a melhorar ainda no município. Aqui, por exemplo, na cidade de Araçatuba, tem muito a melhorar ainda. Acho que a propaganda, o marketing poderia ajudar muito mais nisso. Sinceramente, eu não consigo fazer diferença entre as necessidades da saúde mental em relação aos outros tipos de abordagem da saúde. Em todas elas há uma necessidade de uma maior privilégio, né, de uma maior prioridade no sentido de mais verbas para se investir em profissionais, em equipamentos, como você disse, que possam ser úteis no diagnóstico, no acompanhamento, na prevenção. Eu acho que é impossível a gente falar do macro sem pensar no micro. Então eu posso falar por mim, o que eu posso fazer para melhorar isso. Tratar as pessoas do meu lado não como igual, mas como diferente, mas se reconhecer e se enxergar naquela pessoa. Tratar um pouco mais com empatia, com muito mais cuidado, carinho. E eu acho que você falou um ponto essencial. A automedicação excessiva, assim, é complicado, ainda mais a nossa geração Prozac, né? Então, eu acho que era o que a gente tinha falado anteriormente mesmo, que é o que falta um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor e compreensão. Sim. Acho que tendo o básico a gente consegue conviver todo mundo em harmonia. Isso é. Tranquilo. Então, como eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho como opinar sobre o que deveria ser feito em questão de mudanças. Não, humanizar um pouco mais, né? Exato. Não ficar só nesse negócio que estava falando de comprimido, de camisa de força, disso, daquilo, né? Rapaz, eu acho que o poder público ele tem que dar mais atenção à família que tem essas pessoas, porque a gente não tem culpa que a pessoa nasce desse jeito e nem a pessoa também tem culpa.
Mas a gente às vezes não tem condições psicológicas de lidar com uma pessoa dessa, que a pessoa exige muito cuidado. Às vezes ela dá muito trabalho na rua, ficar na rua ela vai dar prejuízo para os outros, vai prejuízo para ela, vai trazer transtorno para ela, para os outros. Eu lembro que tinha antes a Benedita Fernandes que tratava pessoas com distúrbios mentais, mas hoje ela nem funciona mais, então acho que deveria ter pelo menos uma clínica, né, na cidade. Ajudar mais os idosos, né, que precisa bastante. E as redes públicas dos médicos de saúde também tem que funcionar bem, né? Porque o atendimento está sendo bem ruim. Trazer um hospital psiquiátrico para cá, principalmente. Um hospital psiquiátrico que é fundamental aqui em Araçatuba. O que fizeram foi um crime, tirar um hospital psiquiátrico aqui de Araçatuba e só deixar o de Penápolis. Nós estamos desabrigados, desassistidos de um hospital psiquiátrico, de uma coisa que nos dê amparo. Nós temos a parte psicológica daquela coisa, mas é muito superficial. É muito. Tem muita gente com problema de envolvimento com droga. Nós somos uma região cheia de pontos de tráfico. Pessoas que se envolvem com problema de droga geralmente vão ter problema psiquiátrico. Mais dia, menos dia vão ter problema psiquiátrico, precisam de tratamento. É necessário no hospital psiquiátrico aqui em Araçatuba. É fundamental, é imprescindível. Eu acho que hoje é muito diferente, né? Antigamente o pessoal achava, sei lá, na ignorância de cada um, que é algum problema, que é coisa de espírito, né? Falando da pessoa. Eu acho que hoje a gente vê várias situações, parte de estresse, depressão, são as coisas bem mais sérias. Eu acho que deveria ter algo de assistência do município, primeiramente, depois do estado, para tratar as situações. A gente vê constantemente, de repente, suicídio. Eu acho que teria que ter mais coisas para poder, de repente, achar. Aí tem a parte de psiquiatra para ver doenças na pessoa para ser tratado com medicamentos. Principalmente em relação à área infantil, sabe? Existem crianças com problema, existem crianças que precisam de ajuda, tanto ambulatorial como também de internação. No município a gente não tem de internação. A gente tem o CAPSI, tem outras coisas que até cuidam disso, mas eu acho que precisa, principalmente para a saúde infantil. Porque hoje tudo é bipolar, tudo é transtorno de hiperatividade, qualquer coisa já vai medica com tranquilizante, com coisa. Eu acho que aquele diagnóstico, assim, o infantil deveria ser maior. Eu acho que pelo SUS, né, precisaria mudar muito. Né, tanto o psicólogo como o médico, né, o psiquiatra, porque tem médicos que atendem certinho, tem médicos que não atendem pelo SUS, né? Aí a pessoa fica muito desfalcada de atendimento pelo SUS, né? Pelo SUS você não tem muito aquela atenção e aquele retorno que você, doente, espera. Eu acho que a pessoa ser tratada com mais respeito, né? Porque é meio que uma população invisível. Sim, né? A gente passa, vira o rosto, tem medo, né? É meio invisível, acho que mais respeitos. Eu acho que deveria ter pessoas mais especializadas nisso e do mesmo jeito que tem um hospital pra gente que fica com gripe ou tem algum acidente, a gente trata, deveria também ter para eles, né? Para essas pessoas que passam por esse período, porque eu acredito também que seja um período, né? Talvez se a pessoa for medicada, tratada, cuidada, ela possa melhorar. Mas a socialização acho que é muito importante. Eu acredito que tenha que ter mais investimento nessa área, com profissionais, porque eu acredito que falta de profissionais não exista, porque tem bastante faculdade até de psicologia, eu acredito, acho que tem bastante profissionais, acho que tem que investir nessa área mais, que a sociedade precisa. Parte-se do princípio da falta de informação da população diante de um contexto tão presente em nossa sociedade, que é pouco discutido e disseminado através das políticas públicas de saúde mental. A informação é adquirida através de terceiros, distorcida e muitas vezes ainda com uma carga de preconceito. Essa falta gira em torno não só de conceitos gerais, mas também sobre os transtornos mentais, suas diferenciações, características, tratamento, medicações, além de defasagem enorme a respeito do conhecimento do que tem em seu próprio município para o atendimento e orientações. É necessário, então, o cultivo do conhecimento em meio social e menos institucional,
ou seja, proporcionar maiores oportunidades acessíveis à comunidade. Apesar de 30 anos de luta, ainda existem casos de exclusão social dos indivíduos que possuem algum transtorno, tanto na área da saúde, das políticas públicas, quanto o preconceito social que ainda está enraizado. Um exemplo atual é o decreto que finaliza a política de redução de danos usada pelo CAPS-AD, sendo um retrocesso na política nacional sobre drogas, colocando a abstinência como única política pública para usuários, reafirmando a prioridade das comunidades terapêuticas e incentivando o retorno à lógica manicomial. De acordo com o sanitarista Paulo Amarante, um importante pesquisador, enquanto o mundo inteiro caminha para a mudança, o Brasil volta ao modelo anterior, porque, segundo ele, o decreto presidencial atende aos interesses do mercado da indústria da loucura e trata a saúde e doenças como mercadorias, para obtenção de lucros. Ele avalia que os resultados obtidos com a aplicação da redução de danos são muito superiores e qualitativos a tentativas de abstinência,